Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com os amados irmãos que, pela graça de Deus, nos acompanham aqui pelo canal PRPC Joás Luciano Almeida. E nós queremos, neste momento, darmos início ao estudo para o culto de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Vitória de Santo Antão, aqui em Pernambuco. Nós queremos ler com os amados irmãos o texto que se encontra em Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 14. Nos diz: Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar? Amado Pai, eterno Deus que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por tua graça, misericórdia e bondade para conosco. Obrigado porque o Senhor nos concedeu não apenas o privilégio de estarmos aqui, mas de podermos aprender tua palavra, louvarmos o teu nome e agradecermos ao Senhor na beleza da tua santidade. Toma em tuas mãos as nossas vidas, abençoa-nos, dá-nos teu favor, tua graça, tuas misericórdias, não apenas o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, mas dá-nos teu favor, dá-nos tuas misericórdias em Jesus. É o que nós humildemente rogamos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pela graça de Deus, nós estamos estudando o terceiro caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R.C. Sproul, da editora Cultura Cristã. Nós veremos hoje sobre o perfeccionismo. Sim, você ouviu perfeitamente, perfeccionismo. Existem aqueles grupos que são antinominianos, que lutam contra a lei ou rejeitam a lei, negam a lei, rejeitam a lei, dizendo que Jesus nos salvou da lei e nós não precisamos guardar hoje mais a lei. E querem viver sem lei, viver sem os mandamentos de Deus para regular suas vidas. E existem também aqueles que são legalistas, fazem tudo que a lei manda no aspecto exterior da lei, ou tentam, ou pensam que cumprem a lei perfeitamente, que cumprem a lei de Deus de forma adequada, mas são hipócritas, porque estão mais ligados a questões externas de guardar a lei externamente do que guardar a lei de fato no coração e obedecer de acordo com a palavra de Deus. Os legalistas, eles também buscam salvar-se ou justificar-se por meio das suas obras, por meio das boas obras, achando que guardar a lei vai fazê-los merecer o céu. E um outro grupo de pessoas adotam o perfeccionismo, achando que é possível nesta vida sermos perfeitos e não cometermos pecado algum. A doutrina do perfeccionismo
afirma que a santidade ou amor perfeito, promovido pela graça de Deus, está ao alcance de cada cristão nesta vida e liberta o crente do pecado voluntário. Esse é um conceito básico do perfeccionismo cristão, ainda existente em alguns lugares. Esta doutrina cresceu a partir dos ensinamentos do irmão do pastor John Wesley, o inglês, e continuou através do antigo movimento pentecostal. Então, John Wesley acabou fundando o movimento metodista e ele ensinava a perfeição cristã, ensinava o perfeccionismo cristão, afirmando que já nesta vida nós podemos ser perfeitos, não cometer pecados voluntários, apenas pecados de ignorância. Essa obtenção de perfeição é vista como a segunda bênção, como a segunda operação da graça de Deus, realizada instantaneamente no coração do crente. E nós não devemos esquecer, dentro do movimento pentecostal já existe aquele movimento do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção que a pessoa recebe depois que é salva. Então, de acordo com os pentecostais, uma pessoa salva, ela é regenerada pela obra do Espírito Santo e ela é batizada com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção que a pessoa recebe a salvação e depois recebe uma segunda bênção do batismo com o Espírito Santo. Essa aqui, do irmão Wesley, seria uma terceira bênção. Ele está chamando aqui de segunda bênção, depois da salvação, porque era o entendimento deles. Eles pensam, né, no caso, os perfeccionistas cristãos, que a perfeição cristã, ou o amor cristão, como eles chamavam também, a pessoa recebe como uma segunda bênção depois da salvação. Uma visão mais modificada desse perfeccionismo diz que depois desta segunda bênção, depois que a pessoa recebe esta segunda bênção da perfeição, o crente é mais e mais vitorioso sobre o pecado voluntário. Sobre o pecado voluntário, o pecado que a gente comete por vontade própria. E qualquer pecado que permaneça na vida de tal pessoa é um pecado acidental ou cometido por ignorância. Então a pessoa cometeria algum pecado acidentalmente, ou seja, não porque ela quer pecar, mas simplesmente ela escorregou na casca de banana e pecou e desobedeceu, caiu em desobediência, sem querer. E a outra perspectiva é que ela peca também por ignorância, ela não sabe da lei de Deus, não conhece ainda alguns mandamentos, e por causa da ignorância, por não conhecer, não saber, ela acaba fazendo o que é proibido e por isso, mas ela não cometeu nenhum pecado voluntário, porque ela queria de fato pecar, sabendo que estava pecando. Então, infelizmente, os nossos irmãos que adotaram e ainda adotam alguns essa perspectiva da perfeição cristã, eles acabam diminuindo o conceito de pecado. A dificuldade com este ponto de vista é que ele se deriva de dois erros fundamentais. O primeiro erro dessa perspectiva do perfeccionismo é que eles diminuem as exigências rigorosas da lei de Deus. Uma vez que eles diminuem as exigências da lei de Deus, eles também acabam diminuindo o conceito de pecado. Qualquer entendimento real da largura e da profundidade da lei de Deus tornaria impossível a posição do perfeccionismo. Então, eles diminuem o conceito da lei de Deus e diminuem o conceito de pecado, dizendo que pecar por ignorância não é nada demais. Você cometer um pecado porque você apenas escorregou, assim, foi um acidente, você não perde a sua perfeição cristã. Você continua perfeito, santo na sua vida cristã. Então eles diminuíram o conceito
de pecado, diminuíram as exigências da lei de Deus, e com isso, para tentar fazer essa posição do perfeccionismo cristão permanecer, prevalecer de pé. Mas não é assim que a Bíblia diz. O segundo ponto de vista tem uma visão inflada da espiritualidade humana. Para defender tal ponto, é preciso superestimar a justiça do homem. Então, eles pensam que nós, seres humanos, somos muito bons, que nós temos uma espiritualidade muito elevada, nós estamos em Jesus, e porque estamos em Jesus, a nossa espiritualidade é elevada, a nossa espiritualidade deve ser muito considerada, muito respeitada, e desta forma eles diminuem o conceito de pecado, e eles elevam a nossa espiritualidade humana como se nós fôssemos mais poderosos, mais capazes do que a Bíblia diz que de fato nós somos. A história, ela nos ensina que a vasta maioria das igrejas evangélicas, particularmente a igreja reformada, ela considera tal ponto de vista uma abominação. Sim, nós, presbiterianos e outros reformados aqui no Brasil, e algumas igrejas batistas reformadas, algumas outras igrejas reformadas existentes no Brasil, algumas igrejas congregacionais reformadas, elas consideram este ponto de vista como uma abominação. Até mesmo o movimento neopentecostal já tem praticamente abandonado tal doutrina de que haja uma tal perfeição cristã nesta vida. Martinho Lutero, ele nos ensinou que o ser humano regenerado é justificado e pecador ao mesmo tempo. Sim, nós, seres humanos, regenerados em Cristo Jesus, nascidos de novo pela ação do Espírito Santo, nós somos salvos em Cristo Jesus, santificados em Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, ainda pecadores. E nós precisamos ter isto bem claro em nossas mentes. Nós não somos mais de nós mesmos, não pertencemos mais a este mundo, não pertencemos mais a nós mesmos, mas nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos um Deus sobre nós, nós temos o Espírito Santo que nos habita, mas precisamos ter esta consciência de que Deus de fato nos habita, nós pertencemos a Deus e devemos viver para Ele. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que, ainda que salvos, ainda que pertencentes a Deus, ainda somos pecadores. O pecado ainda está presente em nosso coração corrupto, o pecado ainda está presente em nossa alma, em nossa natureza. Os crentes são declarados justos aos olhos de Deus pela virtude da expiação e pela imputação da justiça de Cristo. Então, Jesus nos salvou, nos redimiu, morrendo por nós, expiando os nossos pecados com a sua morte e sangue derramados na cruz. Também, o Senhor Jesus, ele não apenas expia os nossos pecados, não apenas perdoa os nossos pecados, como ele nos justifica do pecado, nos salva do pecado e nos declara justos diante de Deus pelo seu sacrifício, pela sua vida de obediência, sua morte e ressurreição a nosso favor. Nos declara justos e justificados pela fé em Jesus Cristo. Os crentes são declarados justos aos olhos de Deus pela virtude da expiação e pela imputação da justiça de Cristo. Deus considera os crentes justos em Jesus. Em si mesmos, sem levar em conta a obra de Cristo, os crentes ainda são pecadores. É o que a gente vê aqui mesmo no texto do apóstolo Paulo, em Romanos, quando ele diz no capítulo 5,
capítulo 5 de Romanos, versículo 8, ele diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos ainda pecadores. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus, em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Deus morreu por nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, para garantir e conquistar para nós uma perfeita e eterna salvação nele. Meus irmãos, Deus considera os crentes justos em Jesus. Então, eu e você, que aceitamos a Jesus Cristo, nós somos justos, justificados do pecado, pela vida de obediência de Cristo, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Meus irmãos, embora o processo de santificação signifique que o crente está se tornando menos pecador, tal processo não é concluído até a morte do crente, ou quando o crente é glorificado, quando Jesus vier no novo céu e na nova terra. Então nós precisamos entender que nosso Senhor Jesus, ele deixa claro que o processo de nossa santificação, o processo em que nós estamos sendo transformados, feitos semelhantes a Jesus, parecidos com Cristo, esse processo, ele só termina por ocasião da nossa morte ou por ocasião da volta de Jesus. Enquanto isto, nós devemos mortificar, nós devemos enfraquecer o pecado em nosso coração, dia a dia, dia após dia, noite após noite. A perfeição, de fato, é um alvo para a vida cristã. Nós, de fato, corremos atrás da perfeição, corremos atrás de Cristo. O fato de não alcançar tal objetivo não deve ser tomado como uma justificativa para o pecado. Desculpem. Eu estou correndo atrás da perfeição, eu estou correndo atrás da santificação, estou correndo atrás da santidade para ser santo, obediente a Deus, plenamente obediente a Deus, e luto e me esforço, e agora cheguei lá, agora sou santo. Se isso aconteceu com você, você não está me ouvindo, você já foi para o céu. Você não está mais aqui. Sim, porque se chegarmos à perfeição, se formos santificados plenamente, já não temos condições de aqui permanecer, pois nosso Senhor Jesus nos leva imediatamente para a sua presença. Pois o Senhor não vai permitir que nós cheguemos a um estado de santificação, de perfeição cristã, e depois regridamos, e depois caiamos em graves e sérios pecados. Então, se pela graça de Deus você chegar a um nível de santidade mais elevado, esteja pronto para ir morar com o Senhor no céu, porque é isto que vai ocorrer. Meus irmãos, a perfeição, de fato, é o alvo para a nossa vida. Nós corremos atrás da perfeição, corremos atrás da santificação. Este deve ser o nosso objetivo. Mas devemos lembrar, só iremos alcançar a perfeição quando morrermos ou quando Jesus, nosso Senhor, vier. Então, enquanto estivermos aqui, devemos correr, devemos continuar correndo atrás da santificação, atrás da perfeição, como o apóstolo Paulo diz, olha, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu corro para o alvo, eu estou caminhando para a frente, para o alvo que é Cristo. E não desistir de alcançar este alvo da perfeição que é o Senhor e Salvador Jesus. Mas, lembrados de que este alvo da perfeição cristã, ele não é alcançado por nós nesta vida. Tal processo só será concluído com a nossa morte ou com a volta de Jesus. A perfeição, de fato,
é um alvo para a nossa vida. O fato de não alcançar tal objetivo não deve ser tomado por nós como uma justificativa para vivermos em pecado. Ah, eu estava buscando a santificação, eu estava buscando ser santo, estava buscando ser parecido com Jesus, mas eu verifiquei que é muito difícil, não dá para ser santo plenamente e perfeitamente santo nesta vida, então eu vou desistir da santidade e vou viver em pecados, vou viver para mim mesmo, vou satisfazer os desejos do meu coração. Não faça isso. Você só estará pecando contra você mesmo e contra Deus. O fato de não alcançarmos tal objetivo não deve ser tomado por nós como justificativa para pecarmos ou vivermos em pecado. Meus irmãos, como cristãos, devemos continuar caminhando em direção ao alvo da nossa elevada vocação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Como nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Cristo, nós devemos continuar examinando as Escrituras, buscando nelas aprender a palavra de Deus e examinando as Escrituras, buscarmos pela graça do Senhor, buscarmos a santidade de vida, o alvo perfeito, o Senhor Jesus Cristo como nosso alvo imediato e como alvo que devemos alcançar em nossa vida cotidiana para a glória do Senhor e Salvador Jesus. Que Deus use de graça, que Deus use de misericórdia para conosco e nos ajude a vivermos assim, a procedermos assim, nos esforçando sempre para vivermos em obediência à palavra de Deus, para vivermos em obediência às Escrituras, para que Deus seja glorificado, mas para que nós sejamos instrumentos do Senhor de aperfeiçoamento na vida de nossos irmãos, na vida da igreja, na vida de todos quantos estão à nossa volta. Vamos, mais uma vez, à presença do Senhor em oração, e eu convido você a que nós possamos orar e buscarmos ao Senhor em nome de Jesus, pedindo que Ele nos ajude a sermos perfeitos como Ele é perfeito. Lembrando que nesta vida presente nós não seremos perfeitos, mas devemos buscar a perfeição em Jesus Cristo, nosso Senhor. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por tua graça, bondade e misericórdia em Jesus Cristo para conosco. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos sustentado, nos concedido graça e favor. Obrigado também pela tua palavra que lemos. Aplica a mesma às nossas almas e corações. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos para a glória do teu nome. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam, irmãos, sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, tenham todos uma boa noite na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, e que possamos, de fato, colocarmos em prática esta lição de hoje. Lembrando que nós não somos perfeitos nesta vida presente, mas devemos caminhar na direção da perfeição para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas também quero lembrar aos irmãos de fazer a sua inscrição aqui em nosso canal, PRPC Joás Luciano Almeida. Faça a sua inscrição, depois clica aí no sininho.